sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um episódio do Pod Prosa. É um prazer ter você aqui conosco. Para essa edição, nós estamos aí com a edição especial do Outubro Rosa. Este mês é um mês dedicado de uma forma internacional, né, voltado aí para o autoexame, o autocuidado. Então, nós tomamos a iniciativa de apoiar esta campanha. Estamos aqui com o Outubro Rosa. Eu tenho certeza que os episódios que serão gravados aí pela frente será de muita serventia, de muita valia, né, para trazer aí um encorajamento, trazer também uma palavra de incentivo para tantas pessoas que talvez estejam passando aí, né, por esta situação de enfermidade, mas aquelas também que de uma forma que ainda não passou, não vai passar, né, se Deus assim nos permitir, mas que possa ter aí uma palavra também de encorajamento, histórias de superação, histórias aí de, vamos dizer assim, de reviravolta, né? E nós estamos aqui para este episódio com a Nádia Morim. É um prazer ter você aqui conosco, Nádia, muito obrigado. Né, eu sei que a questão de agenda sempre é muito delicado, né? Muito complicado conciliar as agendas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. É um prazer poder falar com você e nós estamos aqui para poder escutar um pouco mais, conhecer você, saber da sua história. Nós já sabemos que tem uma história de superação também, né? São histórias de vida e pessoas reais, né? Eu gosto de dizer assim porque às vezes a gente escuta, né? Casos de pessoas às vezes mais distantes, mas agora não, a gente está aqui diante de uma pessoa que tem uma história brilhante e que eu acredito que possa servir aí de incentivo também para muitas outras pessoas, né? Seja bem-vindo, Nádia. Obrigada. O prazer é todo meu. E eu gosto, né, primeiramente, de estar ressaltando, agradecer aí a Deus pela oportunidade e esse momento de poder contribuir um pouquinho aí com as pessoas, de um processo de onde eu passei, porque a doença, ela realmente mudou a minha trajetória, né? O câncer, ele até tentou, mas ele não me parou. E isso é muito importante, né? Quando a gente fala aí de Outubro Rosa, o câncer de mama, mas muitas das vezes o câncer em si. Quando eu me lembro da primeira vez assim que eu recebi o diagnóstico de um câncer, a minha vida passa um filme na mente, né? Um filme. E só que o importante é dizer que assim há sempre um recomeço. A partir do momento que você acredita na fé, né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E foi onde eu me apeguei muito. E, assim, vou contar para vocês, né? Quem sou eu. Não, é exatamente isso, né? A gente quer conhecer, porque eu acredito que essa história, ela não é, vamos dizer assim, né? Ela não pode ser só sua, né? Então, tem essas histórias, elas são histórias incentivadoras e que, aonde quer que este vídeo esteja passando, né, este áudio esteja chegando, porque nós vamos estar na plataforma do YouTube, nós estamos no Spotify, estamos também no Instagram. Então, por onde quer que esta mensagem esteja chegando, né, que as pessoas possam também ser encorajadas, né, ser tocadas por uma palavra que seja uma palavra de, vamos dizer assim, uma palavra encorajadora, porque sempre há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança, né, Nádia? Sim. Mas me conta aí, me fala um pouco mais de você, de onde você é, como que é a sua história. Vamos lá. Então, eu sou itabirana, nascida em Itabira, né? Filha aí da Marta. Tenho hoje aí meus 43 anos, casada com Emerson. Tenho 2 filhos, o Vinícius e a Sofia. E um filho de Deus amado, sabe? Eu gosto de ressaltar isso porque eu verdadeiramente me sinto filha. E uma filha muito querida. Amém. E eu, como itabirana, né? Nascida, criada, a minha mãe, ela é verdureira
Então, desde nova, eu me lembro assim, né, aos 8, 9 anos, eu já vendia verduras de porta em porta junto com ela. Só que ali, por ser Itabira, né, todo mundo falava assim, a questão da mineração é muito forte ali, né? E então nasceu aquele sonho, aquela vontade, o desejo muito grande de fazer parte da mineração, de conhecer realmente. E eu me lembro que essa foi uma das primeiras visões, assim, visão de futuro, que eu falo que antes eu nem sabia que era visão de futuro, mas eu determinei para mim que eu gostaria, sim, de fazer parte, né, daquela empresa multinacional. E como eu não tinha nenhum curso superior, então ali eu decidi, através de uma habilitação, consegui a habilitação, né, e consegui pela área operacional. Então, ali eu consegui entrar e ser uma das 10 primeiras mulheres a dirigir um caminhão fora de estrada. Uau! Esse foi o meu primeiro desafio, porque eu tive que romper as barreiras, principalmente do medo. Porque uma coisa é quando, né, se fala assim, olha, dirigir um caminhão, tal, um carro, mas quando você chega na mineração, você vê que eu falo que aquele caminhão é um monstro. Mas superar o medo foi algo assim muito impactante para mim, porque eu, momento nenhum, eu pensei na questão do caminhão, eu queria entrar. Só que quando eu entrei, eu me esbarrei, porque era totalmente diferente daquilo que eu pensava. Eu não tinha ideia o que era mineração. Então, ali eu precisei, né, vencer esse primeiro obstáculo. E, diante disso, eu falo que basta a gente acreditar, né? E eu depois passei por diversas áreas dentro da mineração, realmente me apaixonei pela área e me formei como engenheira de minas, sabe? E assim, eu nunca imaginei viver algo diferente que não fosse da mineração. Até que, né, em 2019, com o rompimento da barragem de Brumadinho, eu sobrevivi àquele acidente. E, diante disso, ali, eu vi os meus sonhos na lama. Né? Foram 17 anos trabalhando numa mineração, construindo um sonho, um desejo. E ali eu vi os meus sonhos pela lama. Então, naquele momento, mesmo depois, trabalhando no pós-rompimento, a questão, né, de fragmentos, aquela questão toda, porque eu tinha vontade, tipo, poxa, tem que encontrar meus amigos, né, tem que ajudar de alguma forma. E eu vejo que esse momento, assim, acabou gerando fortes impactos emocionais. Nádia, sim, eu quero que você chegue nesses fortes impactos. Narra um pouquinho o que foi o dia. Como que foi esse dia, o dia do acidente? Olha, eu não consigo, assim, sabe, colocar em emoções, tá? Porque é algo, assim, é surreal, né? É muito além daquilo que a mídia passou. É você ver um vagão de trem, você vê um vagão de trem torcido, igual você torce uma peça de roupa. Um carro independente, assim, sabe? Que eu trabalhava 1,5 metro, pessoas, né, lutando pela vida. Porque aquilo era uma imagem de poeira, ninguém tinha noção do que era aquilo. Uma noção exata do que Não, estava de fato ninguém acontecendo. sabia o que estava acontecendo, né? Pessoas correndo e assim é como se fosse algo de brinquedo, sabe? Como assim é uma montanha russa. Então assim sentimentos que eu não consigo te expressar. E é um cenário pós surreal, sabe? Porque aquilo foi varrido do mapa, foi varrido. Você vê, assim, gigantescas, sabe? Aquelas, né, estruturas imensas foram arrancadas,
pessoas assim, tudo soterrado. A sala na qual eu trabalhava foi o quê? Mais de 19 metros soterrados de lama. Então, e isso, nós estamos falando de vidas, sabe? E um dos principais valores para mim, quando eu entrei nessa empresa, e foi muito forte, muito construído, foi a vida em primeiro lugar. E isso foi muito impactante, sabe, para mim, porque houve uma ruptura, quebrou. E por mais que eu quisesse aquela estrutura, aquele sonho, aquele desejo, e você vê várias pessoas, vidas, e é um momento onde que você sabe, para você nunca sabe qual que vai ser o seu último adeus, o seu último eu te amo, o seu último olhar nos olhos, o até logo. Você não sabe. E essa reflexão, eu falo que ficou muito forte para mim. Porque quando você fala, né? Até mais. E conversa normalmente, não virar de olhos, minutos, você não tem Tudo mais nada que existia, daquilo. não Nada existe mais. E isso foi muito forte para mim, certo? E assim, principalmente porque eu trabalhava numa área de planejamento de mina. Uma área onde que eu tinha uma interface muito grande com todo mundo. E assim, eu não sabia, né, daquele ocorrido. Mas dias antes dessa tragédia, eu me lembro muito bem de ter olhado nos olhos de uma engenheira, de uma geotécnica responsável, e ter perguntado ela sobre um assunto que a minha sogra havia me perguntado no domingo, se eu sabia de um vazamento que estava tendo naquela barragem. Eu falei para ela: que isso, minha sogra? Está doida? Se tiver ali um vazamento nessa barragem, nós estamos ali, todo mundo debaixo dela. Morre todo mundo. Você está preocupada porque está fazendo aí algumas ações, né? De questão de evacuação, de plano de ação, porque estava fazendo, ela mora no Parque da Cachoeira. E eu falei isso para tranquilizá-la. Só que quando foi numa segunda-feira, cedo, junto com todo mundo numa sala, eu viro para todo mundo no DSS e pergunto se alguém sabia. Porque ela havia me feito aquela pergunta e disse que era um filho de uma vizinha dela. E que esse filho, né, estava trabalhando lá. E quando eu perguntei, um dos meninos, né, colegas de trabalho, virou: mas você está doida, Nádia? Virando na brincadeira, sabe? Naquela época eu estava com um problema no fêmur e que eu estava me tratando. E então eu não estava conseguindo andar. E eles ainda brincaram comigo assim: imagine só, você com essa perna, deixa que eu chuto, correndo. Vai conseguir correr não, hein? E eu brinquei, eu olhei para ele e falei assim: mas não é só eu. Ninguém consegue correr. E nisso tinha, né, um outro colega, que chamava Marlon, que é um deficiente. Eu falei assim: imagina só, são os dois, desde que eu chuto, não sei qual que vai correr mais. Zoando, brincando dentro da sala. E nisso veio, né, a geotécnica passando do escritório, um dos meninos virou e falou assim: lá, Nádia, quem que você tem que perguntar? Eu olhei nos olhos dela e perguntei para ela. Fiz a mesma pergunta e ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: essa barragem está mais segura que a minha casa. Olha, isso foi como assim, beleza. E ela falou a mesma coisa para mim: não se preocupe, é porque nós estamos fazendo treinamento, esses treinamentos que a gente está fazendo de evacuação, né, sobre a barragem e tal, mas assim, não se preocupe que está tranquilo, está tudo certo. E no dia, né, dias depois do acidente, ela não estava no momento, ela não morreu, né? E ela me deu um depoimento no Fantástico. Esse depoimento que eu ouvi dela, que todos os gerentes sabiam, que ela sabia.
poxa, aquilo ali para mim foi assim, a mesma coisa de ter, sabe? Muito forte, porque ela teve a decisão de falar para mim naquele momento que sim, é verdade, estamos tendo risco. E salvar quantas vidas? Mas, talvez por receio, medo, né? Ela não me falou. Mas aquilo foi uma das barreiras muito grande, porque eu trouxe a culpa para mim. Quanto que eu poderia ter salvo? Quantas pessoas? Não é mesmo? Porque jamais, se eu soubesse de algo que eu não falaria, entendeu? Eu não iria ficar ali. Então, isso foi algo muito forte mesmo, e que eu precisei trabalhar isso comigo, primeiramente. E, antes de tudo, não vou te mentir, não, gerou muita raiva, sabe? Claro. Muito ódio no coração por essa pessoa. E a primeira coisa que eu tive que aprender é liberar o perdão. Porque, diante de tanta emoção, de tanta dor, de tanto sofrimento, eu desenvolvi um raro linfoma, uma doença muito rara, um câncer na qual os médicos não acreditavam que eu iria sobreviver 3 meses. E eu falo que por honra e glória do Senhor aqui estou. Mas eu precisei passar por esse deserto. Eu precisei passar por esse momento de dor para descobrir quem era eu de verdade. Quem era a verdadeira Nádia? Quais eram os meus valores? Porque naquele momento, né, com o tempo, e aí veio a doença, e eu tive que aprender, né, a lutar pela vida, mas na qual eu não estava lutando pela vida, porque eu queria morrer. Eu não aceitava ter vivido e ter visto aquele cenário todo, de todos os amigos, de todo mundo, e eu perguntava para Deus, mas por quê? Você me tira da lama e agora você me dá câncer? Como assim vou morrer de câncer? E aí? E meus filhos? Eu não vou ver os meus filhos se formar, não vou ver minha filha se casar, não vou ver, né? Não vou ter netos, uma família. Como que fica? Esse é o filme de quem passa, sabe? Quando você é diagnosticada. E, assim, é muito forte o impacto que eu tive, né? Diante você está vivendo todo aquele cenário, porque aquilo ali foi um sonho. Era uma construção de anos da minha vida. Mas a melhor reflexão que eu trago é que hoje eu entendo, sabe? Que eu precisei passar por esse deserto para ser a mulher que eu me tornei hoje. E te falo com lágrimas nos olhos. Hoje não é de tristeza, hoje é de alegria, porque eu consegui dar muito mais valor à minha vida. Porque antes eu buscava o sucesso. Eu queria status. Eu achava que ser uma engenheira de Minas, conseguir um cargo, né, numa mineração, ter ali de alguma forma, estar fazendo o que eu amava, eu gostava. Mas eu não me valorizava. O emprego, trabalho, ele estava em primeiro lugar para mim. A minha família, não. Eu, não. Deus, né, primeiramente, não estava. Não era prioridade na minha vida. E hoje eu posso te dizer que o significado de sucesso mudou completamente para mim. Hoje eu me sinto uma mulher de sucesso. Dinheiro não tem, porque o sucesso não está linkado ao dinheiro. Eu precisei, né, de alguma forma, largar esse sonho onde que você imagina. Imagina uma mulher autossuficiente, o orgulho porque me dominava. E, querendo ou não, você pensar o seguinte, né? Quando eu decidi
deixar para trás, virar a página da minha vida profissional, porque estava me adoecendo. E chegou um ponto do médico falar assim para mim, olha, se eu fosse você, eu cuidaria de você, porque se você continuar aqui, você não vai sobreviver. Isso um médico do trabalho falando para mim. Antes de você descobrir os sintomas da enfermidade. Não, eu já tinha descoberto os sintomas da enfermidade, né? Isso já 3 meses depois do ocorrido aí da tragédia, 3 meses depois, né? Ele aflorou. Então, assim, eu digo porque o meu corpo, ele minou o sangue. Então, eu tive um momento de cuidar da saúde, mas ainda fiquei pertencente à empresa, ainda fiquei pela empresa, né? Porque eu estava cuidando da minha saúde naquele momento. Mas eu digo depois, né? Porque logo depois, um ano depois, veio pandemia. Sim. E a questão da pandemia, eu ainda me tratando, por ser acidente de trabalho, eu me afastei por acidente de trabalho. Então, eu falo que, assim, uma das coisas muito fortes, sabe, para mim, é que eu fiquei com muita raiva diante de tudo que você imagina. Você ainda adoece, depois de tudo isso, veio a pandemia. E, para achar melhor, eu não tinha como voltar ao INSS, né? Porque tinha acabado. Então, a empresa me chamou de volta para trabalhar e rompeu aquela questão de doença, né, por acidente de trabalho. Sim. E falou para mim que estava tudo certo, eu ficar em casa, me cuidando e tudo. Só que, passado alguns meses, não foi bem assim que funcionou. Não foi bem assim. Porque a mídia colocava, né, que os bombeiros tiveram o processo deles, na verdade, né, de estar ali ajudando e tudo. Mas, infelizmente, a empresa ela não olhou para o funcionário. Porque quem estava na mídia, que estava ganhando auge, eram os bombeiros. Era para o governo, dinheiro, tanto que foi dado. Mas o funcionário que sobreviveu, que estava ali tirando o corpo dos amigos, entendeu? Um operador, né, que estava ali, ó, com a escavadeira tentando soterrar e pegando fragmentos do seu próprio colega, isso aí ninguém conta, isso aí ninguém mostra. E na hora que vieram as consequências, que são os traumas, né, que são as dores à tona, pergunta se tem valor. Não teve, porque você não passa de uma matrícula. Você não passa de um número. Um número. E, diante de todo esse processo, eu queria ser desligada, como, né, teve vários planos para ser desligada. E eles não me desligaram. Eles não me desligaram. E eu precisei tomar uma decisão na minha vida se eu quisesse vida. Né? Uma coisa é você ficar preocupado, principalmente a questão da saúde, de tratamento, porque eu estou falando de um tratamento de um linfoma que são em células. Um tratamento que eu faço mais de R$90 mil a cada 6 meses. Eu ainda faço tratamento, né? O tipo de quimioterapia diferente para isso. Só que eles não quiseram me desligar. A única coisa que eu pedi, me dá apenas o plano de saúde. E nem assim eles me desligaram. E como que você pode pensar, poxa, tá, eu estou doente, eu preciso, é remédio, é medicamento, é depressão, é muito medicamento que eu tomava. Não era pouco, não, era muito. E como que eu poderia sair da empresa, então, ficar sem pagamento, sem salário, sem nada? E foi o que aconteceu, que eu tinha que decidir. Só que, mais uma vez, eu falo por mim, eu vejo isso como um crescimento. Naquele momento, você via pessoas, né, ficando milionárias, porque ainda estavam pensando no dinheiro. Então, eu pensei comigo, tá, então eu vou entrar com rescisão indireta e eu vou receber o que é meu de direito. E, assim, depois eu decido o que eu vou fazer da minha vida, que eu vou recomeçar. E assim eu pensei. Só que eu tinha medo. Medo de um dia olhar para o meu marido e precisar de uma calcinha e falar para ele, olha, você me dá um dinheiro para quê? Aquela pergunta, para que você quer? Ah, para me comprar uma calcinha. Eu acho que isso é de crença, sabe? Uma crença muito limitante, que não faz parte de mim hoje.
Mas eu digo o seguinte, que eu tinha, esse era, ó, pra você ver que medo pode parecer bobo, mas é porque eu sempre trabalhei e tive o meu dinheiro. E, querendo ou não, todo mês você está lá, né? E quando você toma uma decisão dessa, que era um sonho, e por mais que se rompeu diante de tudo que aconteceu, você ainda fica ligado a quem? A questão do dinheiro. E só que uma conversa com o médico do trabalho, ele vira para mim e fala assim, olha, eu vejo que você já é uma vitoriosa, né? Os médicos não tinham dado 3 meses para você de vida, aqui você está. Só que agora estou enfrentando outros tipos de problemas, que aí veio a depressão. Aí veio a depressão, a ansiedade, os traumas, realmente. E, assim, passei por diversos psiquiatras. Psiquiatra, os atestados deles, eu me lembro que eu conto isso, que a primeira vez que eu tive o relatório do psiquiatra, eu olhei para meu marido e falei com ele assim, esse cara que está doido, que isso? Eu não tenho isso aqui, não. Pode marcar outro psiquiatra para mim. Quero ver. E foi tudo a mesma coisa, sabe? Foram os 3 diagnósticos, tudo do mesmo jeito. Por fim, eu falei com ele assim, vou esquentar com esse diagnóstico, não, porque, sei não, pode ser que é eu mesma. E a primeira coisa para ter mudança na nossa vida é consciência. É você saber qual a consciência, qual o seu estado atual. E eu precisei ter essa consciência. Então, quando esse médico do trabalho falou para mim, olha, diante de todo o seu processo, se você continuar com esse quadro do jeito que está de depressão, de ansiedade, tomando muitos medicamentos, mas com a quimioterapia, você não tem como você continuar no mesmo processo, no mesmo lugar que está te fazendo mal. Você precisa sair. Você precisa largar isso. Né? Em outras palavras, ele me dizendo. E foi quando eu precisei decidir. Então, tudo na vida da gente é decisão. Começa por aquilo que você decide viver. E ali eu resolvi, né, virar essa página. Saí e até hoje eu não recebi 1 centavo da empresa. Então, eu falo que por que disso? Né? Eu trago essa reflexão para mim. Não é pelo dinheiro. Porque quando Deus, Ele pega na nossa mão, que no meu caso, Ele não me pegou pelas mãos, Ele me carregou. Ele me carregou. Eu falo que eu sou uma menina muito mimada por Ele, né? Muito querida por Ele. Mas o que Ele queria me ensinar, como um pai ensina para um filho, né? Quais são os valores verdadeiros. A gente tem que aprender a confiar e entregar na mão dele. E assim ele fez na minha vida. Nunca faltou nada. E depois desse processo, né, quando eu decidi realmente fazer isso, fiquei sem o dinheiro, e aí veio uma nova oportunidade para mim. Decidi empreender junto com meu marido. E nasceu a Autoescola Axioma. Uau! Eu falo que essa empresa, ela veio como uma luz na minha vida, sabe? Uma luz para poder ajudar outras pessoas. Eu achei que estaria ajudando outras pessoas, mas, na verdade, eu estava ajudando a mim mesma a encontrar um novo significado para a minha vida. Que é um momento de ressignificação, né? Sim. Eu falo que essa empresa foi o meu renascimento, né? Eu renasci para a vida. Eu voltei a brilhar, né? Os olhos brilhar pela vida, sabe? A ter um significado. E o que me fez, né? Pensar em abrir uma autoescola. Por que uma autoescola? E por que Axioma? Axioma. Olha, esse nome significa verdade. Verdade incontestável. E é muito forte, né? Porque era exatamente o que significa para nós. Um recomeço. A verdade daquilo que é possível,
quando você acredita. Por isso esse nome. E para gerar expectativa nas pessoas, por que axioma? Né? Talvez se tivesse colocado verdade, não teria o mesmo impacto. O axioma, eu já vi, né, a autoescola. Eu já me perguntava isso antes, né? Estou tendo a oportunidade de perguntar pessoalmente agora. Mas eu tive, vamos dizer assim, o primeiro contato com essa palavra em um livro, Axiomas, de Zurique. Aí foi interessante, né? Que são as verdades, são alguns princípios para a vida financeira. Interessante também o livro. Mas aí, hoje, quando eu estava, né, pensando neste episódio, eu falei, opa, espera aí, vamos lá, vamos pesquisar aqui o que é, de fato, novamente, axioma, né? Mas é realmente, né, a verdade incontestável. E me conta mais sobre essa verdade incontestável para vocês. Como é que foi, assim, o projeto, a história, vamos dizer assim, todo o projeto em torno da Axioma, né? O que vocês projetaram, o que vocês estão vivendo hoje? Então, Axioma, quando eu falei para ele que nós estaríamos abrindo uma autoescola, que eu tinha orado a Deus, e eu estava vendo um recomeço de uma autoescola e falar, como nós vamos abrir uma autoescola se tem mais de 10 anos que não abre uma portaria? Aí eu te falo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque eu orando ao Senhor, passado 3 meses, ele chega lá em casa todo aforoso, sabe? Nádia, você acredita que abriu a portaria? Falei com você que nós estaríamos abrindo uma autoescola. E assim foi. Eu me lembro que a gente ficou com medo, tinha mais de 10 anos que não abriu uma autoescola, não é mesmo? Uma portaria. Então, a gente tinha que abrir muito rápido, porque a gente não sabia quando é que ela ia fechar. E eu tinha um carro, eu me lembro que nós tínhamos, eu vendi, eu fui naqueles Topa Tudo, comprei tudo usado. Alugamos a nossa primeira loja lá no Masterville, pequenininha, e com menos de 1 mês, essa empresa ela estava montada, funcionando, sabe? E, assim, eu falo que demorou mais ou menos 3 meses para ela sair no edital de Minas, né? Porque ela precisa ser publicada no Diário de Minas, a abertura. E ele só acreditou quando ela foi publicada. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, não adianta, já deu certo. E eu falo que tanto, né, que eu vejo isso, que 3 meses depois, nós precisamos sair do Masterville. Porque ainda, logo depois que nós tínhamos aberto a autoescola, veio uma outra autoescola, abriu na nossa frente, uma esquina, assim, de nós. Só por questão burocráticas e tudo, eu falei assim, meu Deus do céu, mas e agora eu começando, iniciando, tudo que eu tinha, eu coloquei nessa autoescola. E como que eu vou fazer, né? Não vai ter público aqui nesse bairro, no Masterville, para 2 autoescolas. Mas eu não estava entendendo que o Senhor tinha algo ainda melhor para mim. E, assim, 3 meses, né, depois de aberto a autoescola, funcionando, no 4º mês nós estávamos inaugurando uma loja muito maior, num ponto muito maior. E, assim, hoje formando centenas de pessoas já habilitadas. E eu falo que a Axioma não é a questão, assim, de você simplesmente tirar uma carteira, uma habilitação. Não. Ali nós formamos condutores para a vida. Formamos condutores que muitas das vezes chegam ali com a intenção de tirar uma habilitação. Mas saem dali com a vida transformada. Porque nesse meio termo, né, como eu precisei superar esses medos, esses traumas, de largar para trás aquilo que não convinha, e ver realmente o que era valor para mim, eu consegui enxergar ali uma oportunidade de quê? Por que não trabalhar com o emocional? Esses alunos, aí eu comecei a observar que os alunos, muitas das vezes, iam para o exame de direção veicular e não passava no seu exame, não é pela técnica,
Não é porque não sabe dirigir, mas sim pela questão emocional, pela questão, né, do medo, da ansiedade, daquilo, das crenças, daquilo que eles ouviam, né? Tinham ouvido falar. O examinador é ruim, o examinador dá pau em todo mundo, eu não vou conseguir. Então, o que estava dentro dele? O que ele precisava vencer dentro dele? E aí eu tive a oportunidade, hoje é um método inovador. Eu criei um método voltado para a direção consciente, onde que é trabalhado a gestão das emoções com um condutor antes de se habilitar. Para ele... Ô, Nádia, só um minuto. Antes de você entrar neste ponto, é porque você mencionou algumas vezes sobre crenças limitantes. Sim. Eu gosto, vamos dizer assim, eu leio um pouco sobre o assunto. Eu gosto deste tema, né? Vamos dizer assim. Mas explica para as pessoas, porque às vezes quando a gente fala sobre crenças limitantes, né? Às vezes a gente até pensa que não tem. Não, que isso, não tem. Pelo contrário, é eu que não quero fazer mesmo. Não, eu não tenho crença nenhuma limitante. É porque eu não consigo mesmo, tal. E às vezes a gente simplesmente resume alguns bloqueios que a gente tem simplesmente nessa resposta. Não quero, não posso, ou eu não consigo. Às vezes, eu não tenho condições, né, para isso. O que seriam essas crenças assim? Olha só, no meio assim desses medos, da angústia, né? Eu precisei de alguém para poder me ajudar. E aí que eu falo que foi uma luz assim na minha vida, gigantesca, que é a Febracis. Eu conheci o maior método de inteligência emocional do mundo, que é o método CIS. E com Paulo Vieira. E aí que eu comecei a entender o que seria isso de crenças limitantes, porque eu também era dessas, eu nem sabia. O que era coach, o que é inteligência emocional, para que isso serve, né? Mas a questão é o seguinte, que quando eu decidi virar a página da minha vida, né, eu precisava acreditar em alguma coisa e eu não tinha plano B, eu tinha apenas o plano A e aquilo ali tinha que dar certo. E quando eu fui para esse, né, para essa formação, para esse tratamento, vamos dizer assim, da cura interior, né, porque foi de dentro para fora, eu descobri que crenças limitantes é tudo aquilo que você ouve desde a barriga da sua mãe até os 12 anos de idade. Então, tudo que você ouve, que você vê, que você escuta, isso está aí no seu subconsciente, guardadinho. Em algum momento, sem você perceber, você começa a agir, sabe? A falar. Por quê? Um exemplo. Falei assim, olha, mulher foi feita... Isso é uma coisa que eu ouvia na minha carreira, no início da minha carreira como operadora, sabe? Que mulher, né, foi feita, não foi feita para dirigir. Mulher, não sabe, mulher é rodadura, mulher é ruim de roda. Mulher não sabe dirigir. O lugar de mulher é no fogão, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Como eu cansei de ouvir essa frase. E isso são o quê? A parte da crença que automaticamente essas pessoas, elas ouviram quem? Né? A questão hereditária. Ouviu um tio, irmão, pai, alguém na família falou isso. Observe que, normalmente, quando tem mulheres na família que não dirigem ou têm medo, vem de geração. Se você buscar, a mãe dirige, não dirige, a irmã não dirige, tem medo. Né? Então, gera alguns traumas, é alguma coisa que elas ouviram desde novas, sabe? E que isso vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Pode ser o que ouviu ou um acontecimento também. Isso. Às vezes ela viu, assistiu, né? E querendo ou não, isso tudo está com a nossa essência. E assim, o mais interessante de tudo, que existe, né, a possibilidade de o quê? Ressignificar.
você pode observar uma coisa, que, tipo assim, há mais tempo lá na roça, pelo menos a gente ouvia assim, você está namorando fulano? Não, mas quem que é? Deixa eu ver a família dele. Você conhece sempre a pessoa pela família. Se ela é bom pagador, a família que é boa pagador, todo mundo sabe. É bom de paga. Aquela família ali bebe demais. Observa. Porque a família toda vem em questão de gerações em gerações. Então, tem essa questão assim de crença, sabe? É tudo que ouviu, sentiu, né? Porque a nossa vida é feita de quê? São os pensamentos. Sim. Tudo aquilo que você pensa, você vai sentir e você vai falar, né? Então, por isso que a gente tem que vigiar muito tudo aquilo que sai da nossa boca. Verdade. Porque a gente, começa a profetizar tudo aquilo que sai da nossa boca. Mas aí, então, vamos lá. Agora eu tinha te interrompido. Me fala sobre os métodos, que são utilizados, pela Axioma, que foi até um dos motivos que me chamou muita atenção, porque eu acho que é um diferencial, e para você que está aí pretendendo, está à procura de um centro de formação de condutores, nós do Pod Prosa super indica a Axioma, para que possa te auxiliar nesta conquista, porque, como nós estamos falando, Nádia, é muito mais importante do que realmente tirar ali a carteira, fazer todos os procedimentos que talvez a maioria das empresas prestam esse serviço, tem vamos dizer assim, tem um toque a mais, Nádia? Tem algo que é para a vida, tem algo que é na formação do indivíduo, mas me conta aí um pouco sobre este procedimento, como que vocês trabalham? Então, o método é o seguinte, nós trabalhamos com o condutor com a questão emocional dele, de como ele reconhecer a sua emoção na hora certa, no tempo certo, que é o momento do seu exame. Então, ali a gente tem, de alguma forma, as dicas, que é a questão de visão, futuro, positivo, é ele trazer a consciência do seu exame, é ele saber fazer uma respiração consciente, que a partir do momento que a pessoa consiga levar, o nosso lado aqui direito é totalmente emocional, o esquerdo já é racional. Então, assim, quando a gente fala em emoção, o que, querendo ou não, pode ser, assim, qualquer ser humano, quando fala que você vai ser avaliado, há uma tendência muito grande de quê? De você ficar nervoso, preocupado, ansioso, Então, quando você começa a trabalhar essa emoção e voltar o sentimento para você, porque cada um tem um jeito. Tem uns que a perna fica tremenda, dá dor de barriga, o outro soa, dor de cabeça, não dorme. Então, é uma forma onde que nós trabalhamos muito essa questão emocional com o aluno. Para quê? Para ele mesmo reconhecer os sinais que o próprio corpo vai dar. E, assim, o método é de como ele conseguir, tá? Conseguir o quê? Controlar essa emoção dele. Como que ele vai controlar essa emoção? Então, essas dicas é onde que nós trabalhamos, sabe? E vem dado, assim, super certo. Nós temos aí várias pessoas que tentaram mais de 10 exames e não conseguia ser aprovada, mas não pelo fato dela não saber dirigir, e sim porque ela não conseguia controlar a sua emoção. Então, assim, pessoas de sucesso que hoje estão aí dirigindo e tendo a liberdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de poder ajudar quem você ama. Porque muitas das vezes tem que ter um porquê. Qual que é o seu porquê? Você quer tirar a habilitação para quê? Por quê? Não é mesmo? Tem pessoas que têm na garagem o carro parado e não dirige. E precisando levar o filho na escola, precisando resolver alguma coisa que seja de um supermercado, da farmácia, levar um menino médico, ou ela mesma.
mas tem que pegar o ônibus, né? Tem que ir ali ter esse sacrifício pelo medo. Porque existe duas formas, sabe? Eu falo que o antídoto para o medo é a fé. E todos os dois é do mesmo jeito. Porque o medo é aquilo que você imagina, que está por vir. E a fé é a certeza daquilo que você também não vê. Então, se está com medo, vai com medo mesmo. Não é mesmo? Então... E também, assim, e não tem problema ter o medo, né, Nádia? Porque o medo, ele é inerente ao ser humano, né? O medo, até um certo ponto, ele é até benéfico, né? Porque o medo, ele nos freia em algumas situações, nos deixa mais prudente em outras, mais atento, cautelosos. Então, ou seja, não tem problema ter medo. O problema está na falta do controle do medo. Quando o medo ele passa a nos dominar, né? Eu até penso da seguinte forma: quanto o medo ele começa a ditar algumas regras, né? Porque o medo fala, né? E às vezes ele fala alto, né? Então, às vezes, quanto o medo ele começa a te bloquear e começa a te paralisar, aí tem um problema. Sim. Né? E que eu achei interessante é quando você fala que, opa, espera aí, os métodos é justamente para auxiliar as pessoas a identificar e como que você vai fazer para, opa, espera aí, controla isso de uma determinada maneira, porque primeiro você precisa se conhecer, né? Como, opa, por que que eu estou nervoso, ou por que que eu estou com medo, por que que essa perna está tremendo? Que aí entra o lado racional. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, porque tem razão, eu estudei, eu treinei, eu fui bem ali nas aulas, esse controle de embreagem que é o temido, né? Eu consegui fazer as balizas. Não, foi tudo legal, por que que agora no dia do exame não vai ser, né? Então, assim, é interessante demais isso. Agora, para as pessoas que já tiraram carteira, elas podem voltar na autoescola? Vocês trabalham com elas dessa forma também? Sim. Hoje, olha só, voltando, né, essa questão principalmente do medo, porque tem um medo real e um medo imaginário. O medo real é aquele, se tiver um bicho aqui, uma onça aqui, normalmente, vou ficar com medo, é normal, mesmo da gente ter medo. Agora, o imaginário é aquele que ainda não aconteceu e você começa, né? E se acontecer alguma coisa? E se fizer isso aqui? E se? Sabe? Esse e se que é terrível. Então, para essas pessoas que tiraram a habilitação e por algum momento na sua trajetória gerou um trauma, ficou com medo, não tem coragem de pegar, hoje nós temos, né, uma mentoria. Eu trabalho hoje com uma mentoria voltada para o desenvolvimento pessoal, que a gente trabalha todas as áreas da vida dela, que automaticamente vai ser o quê? Trabalhado essa questão do medo na direção. Entendi. Mas aí, dentro deste, vamos dizer assim, dentro desse pacote, ela vai ter aula de direção também, voltar, opa, espera aí, você vai para a rua de novo, Tem sim. Nós temos aula para habilitado, né? Primeiro tem a questão interna que a gente precisa desenvolver com ela, e depois nós temos hoje, né, profissionais capacitados. E eu falo que até o nosso instrutor, o meu marido, né, sócio, ele também é formado, né, em coaching integral sistêmico. E ele tem todo um método, toda uma forma de trabalhar com essas pessoas que têm medo realmente de dirigir. E pensando nisso, que quando nós falamos assim, formamos condutores para a vida. Nos nossos pacotes já tem diferença. Nós já é incluído uma aula a mais de rodovia, para você conseguir desenvolver quarta, quinta marcha. Para o nosso aluno sair, né, quando ele for aprovado, ele já sentiu o domínio ali, desenvolvendo quarta, quinta, trânsito, sem ser só a área de exame. Show. Isso traz para ele uma confiança a mais, sabe? Porque a habilidade ele vai ter com o tempo, mas essa confiança de, pelo menos, de como saber lidar, é preciso, é necessário,
né? Então, a gente tem toda essa estrutura, todo esse trabalho com esse aluno. Sem contar que nós temos até aula de mecânica prática, tá? O nosso aluno que quer trocar o pneu, saber como é que troca o pneu, ele vai sair de lá trocando pneu, certo? Tivemos uma aluna bem recente que ela falou assim, não, eu quero tirar esse negócio dessa crença aí que mulher, qualquer coisinha, todo mundo ajuda ela na estrada que não consegue trocar um pneu. Assim, gente, não é por isso. Aí que veio, eu falei assim, não é. Vamos treinar nosso aluno na prática. Então, nós temos aula, né, como se diz, de mecânica, não só o teórico, mas no carro, na prática. Então, trocar pneu, completar água, verificar o óleo, olhar toda a formação mesmo, né, os detalhes do carro. Gente, é simples para quem conhece. Para quem está aprendendo, não. Exatamente. Né? Mesmo porque a pessoa, né, ela está ali com o sonho da carteira, né? É uma aquisição, é um sonho, não é algo tão qualquer lugar você tira, não, é um sonho, né? É a realização de um sonho. Aí ela já pensa, não, vou tirar minha carteira, vou comprar o carro e beleza. Só que tem realmente os pormenores, né? Quantos casos aí que a gente já viu, não, você perdeu o motor do seu carro porque você não trocou a água. Mas eu tinha que preocupar com isso, ninguém me falou. Para a pessoa que acabou de comprar o carro, isso acaba sendo normal que aconteça se ninguém falar. Mas tem um manual, a gente não lê o manual, né? Então, sim, isso é excepcional. Pessoal, eu já gostava da Axioma, agora eu estou gostando muito mais. Para você que ainda não conhece, nós sugerimos a você, procure saber um pouco mais. Nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo um pouco mais de informação sobre este centro de formação de condutores, formando condutores para a vida. Está aí Axioma. Eu vou pedir para a Nádia deixar aqui o endereço, mas está aí em Sarzedo, muito fácil de ser localizado. Então, fique esperto. Para você que está aí pretendendo tirar sua habilitação, entre em contato ali com a Nádia. Eu tenho certeza que vai ter aí um atendimento muito especial, né? Assim como tem que ser, né? Nádia, mas que coisa excepcional. Fiquei assim muito feliz em saber, né? Muito bacana. E eu costumo dizer, né, que até o nosso objetivo como Pod Prosa é justamente gerar essa prosa nesse nível, né? Tem tantas coisas assim bacanas acontecendo em Sarzedo, tantas pessoas com uma história assim belíssima como a sua, uma história de superação, uma história de reviravolta, né? Talvez a gente poderia estar contando assim uma história de lamentação neste momento, devido ao acontecimento, tal. É claro, nós lamentamos por tudo que aconteceu, né? Mas como eu até havia te dito, eu acredito muito assim, Deus tem alguns processos para nos levar para alguns propósitos, né? E eu acredito que esse aí é um propósito, né, de Deus na sua vida. Deus te levantou para esses dias, né, para abençoar a algumas pessoas, né, abençoar pessoas, aquelas pessoas que, vamos dizer assim, né, chegarão até você, né? E eu tenho certeza que o meio pode ser por causa da CNH, mas esse é só o meio, né? Na verdade, tem um propósito muito maior com tudo isso, né? Sim, e olha só, eu falo que diante da lama, né, hoje há luz, porque é o que eu desejo, sabe? De levar luz onde há escuridão. Porque um dia eu estive no processo de escuridão. Um dia eu precisei da ajuda de alguém, de um mentor, né, para me dar a mão e vem, deixa eu te ajudar. Hoje hoje o que eu quero é simplesmente o quê? Poder ajudar, sabe? Naquele que não acredita que é capaz, e eu poder falar assim, sim, você é capaz. Se eu conseguir sair do cenário de onde eu estava, você também consegue. Você também pode. Basta você acreditar. Porque, olha, eu falo que da lama, né, a luz. Porque
meus olhos brilham, sabe? Me devolveu a vida quando eu vejo assim a alegria de uma pessoa conquistar um sonho, um desejo que vai muito, muito além de uma carteira, muito além. E eu digo mais, para essa pessoa que está aí, sabe? Cansado de ser reprovado, cansado de pegar um ônibus, cansado de falar que você não consegue, deixa eu te dizer uma coisa. Você consegue. Basta você acreditar. E, principalmente, sabe? Hoje eu estou num processo, né, principalmente desenvolvendo, vai ser lançado aí daqui uns dias, se Deus quiser, um processo, um método, com um grupo voltado para mulheres, ajudando mulheres a superarem, né, suas barreiras internas. Então, muito além de uma habilitação, sabe? Muito além. Então, hoje, estou trabalhando, né, nessas áreas também de desenvolvimento humano. Eu me formei como coach e eu vi a importância, sabe, de poder ajudar, porque você aprende muito mais quando você ensina. Você está aprendendo dobrado. Então, quando você ajuda a curar, é eu que estou sendo curada. É eu. E esse eu vejo hoje como um propósito, sabe, de Deus. Levar a luz onde que há a escuridão. Eu também entendo dessa forma, Nádia. Só que o nosso tempo está apertadinho. Mas eu gostaria muito que você deixasse uma consideração final que chegaram até aqui, escutando este vídeo, ou assistindo também, né? Assistindo o vídeo, escutando aí este áudio. Deixa uma consideração para essas pessoas. Olha, eu quero dizer para você que não me importe, né? Qual a sua situação que você está vivendo? Se você está passando por uma doença, ou se é uma transição de carreira, ou se você precisa decidir realmente recomeçar uma nova história. Não existe tempo, idade para você fazer, né, da sua vida um recomeço. Então, assim, as adversidades, elas vêm, mas elas vêm para nos ensinar. Então, sempre vai trazer algo para nos ensinar. E que a vida, gente, vale a pena ser vivida. Vale a pena, sabe? Uma mensagem que eu quero deixar para vocês, que nunca deixe para depois. A importância, né, da sua família. A importância do amor a si mesmo. A importância de você falar o quanto você gosta do seu filho, de olhar nos olhos e falar o quanto eles são importantes. Que seja o marido, que seja o pai ou a mãe. Eu, aos 42 anos, eu fui ouvir um "eu te amo" pela primeira vez da minha mãe. E isso teve um impacto muito profundo para mim. E, diante disso, agora direto ela me fala, mas eu nunca tinha ouvido. E me fez refletir por quantas vezes eu estava repetindo isso, porque eu também não dizia para os meus filhos o quanto eles são importantes para mim, o quanto eu amo cada um deles. Então, essa lição para mim, sabe, ficou muito forte. E eu quero deixar aqui com vocês, né, para quem está aí me ouvindo, teve esse tempinho aí, né, primeiramente ser grata. Grata por cada um que chegou até aqui. Grata por permitir, né, de ter essa prosa aqui gostosa, esse bate-papo, e contar um pouquinho aí da minha experiência, e que, por algum momento, né, que isso venha, assim, poder ajudar a você nesse momento que se está em dúvida se vai dar certo ou não, que é possível. A partir do momento que acredita, né? Verdade. A fé, ela é o nosso combustível, né? Sim. Vamos dizer assim, que é a nossa válvula motriz.
é aquilo que vai nos impulsionar a chegar nos lugares que outrora a gente imaginava que era impossível, né? Então, a fé, ela é este veículo. A fé é o dom de Deus, né? Sim. Deus, ele é bom o tempo todo, que ele deixa à nossa disposição um instrumento chamado fé para nos levar, né, de um ponto a outro, para atravessarmos os vales, né, pularmos as montanhas. Então, a fé é essa válvula motriz, né? Eu acho que fica bem entendido dessa forma, né? Sim. E só para Ok. Vamos já lá. tá, né? Não Para pode- completar. É. Porque muitas das vezes, né, tem pessoas assim, poxa, subi a montanha errada, né? Mas olha só, há sempre um recomeço. Há sempre um recomeço. Né, a vida, ela é feita de recomeço, né? E que bom que nós temos a oportunidade do recomeço, né? Imagina se não tivéssemos a oportunidade do recomeço, né? Graças a Deus, o Senhor, ele nos proporciona isso, né? A gente tem a oportunidade aí dos recomeços. Pessoal, a prosa aqui está muito boa, mas infelizmente, né, nós temos que encerrar para recomeçar outras coisas. Mas muito Verdade. obrigado por você que chegou até aqui. Eu tenho um pedido para você. Comente aí, deixa nos comentários deste vídeo a sua história de superação também. Comente, compartilhe, direcione este vídeo para muitas outras pessoas que talvez estejam passando por situações complexas e que também precisa aí de um incentivo, de uma motivação para continuar nesta jornada, né? Então comente, compartilha, se inscreva no canal, vamos fazer com que este canal ele cresça e se torne cada vez mais relevante aí para a sociedade de forma geral, né? Então muito obrigado, Nádia, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de agradecer você imensamente. Muito obrigado pela Axioma estar patrocinando este episódio. Muito obrigado para você aí que tem o desejo aí de tirar sua habilitação. Procure o pessoal da Axioma, beleza? Eu gostaria de gravar aqui algo para você que está pensando em mudar o sistema de eletricidade da sua casa. Olha só, nós temos algo assim surpreendente vindo por aí, ainda este mês de outubro. Então, se você pretende aí fazer aquela instalação do sistema elétrico ali através da geração de energia fotovoltaica, ó, aguarde um pouquinho, porque nós temos aí uma promoção super especial para os ouvintes do Pod Prosa, Nádia. Pensa só, para aquelas pessoas que acompanham aí o Pod Prosa, nós vamos ter este mês ainda uma promoção super especial. E pensa só, a economia que você vai gerar na sua conta de luz aí da sua casa, trocando o sistema, né, de energia, passando para a energia fotovoltaica. Então, continue acompanhando o Pod Prosa, fique atento aí aos próximos episódios, porque ainda este mês nós vamos ter uma promoção surpreendente aí para vocês. Nádia, muito obrigado por chegar, por este momento, por esta prosa. Muito obrigado pela sua história de vida. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Né? Muito obrigado. É um presente de Deus para nós. É um prazer te conhecer, né? Então, um forte abraço. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Amém? Obrigada, viu? Valeu, Anderson. Muito obrigado.